A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre posicionamento. Nós precisamos falar sobre isso, pois é um assunto de extrema importância e existem muitas pessoas, pessoas espirituais, pessoas que vão à igreja, pessoas que servem a Cristo, mas que não se posicionam em Cristo. Esses dias mesmo eu estava discutindo com um colega e ele me disse que todas as ações que ele faz na empresa dele, ele coloca Deus, da vida pessoal dele e da vida de negócios dele. Ele coloca Deus, mas não coloca Deus, não fala de Deus de forma explícita. Ele não fala o nome de Deus porque isso iria afastar algumas pessoas que poderiam ser importantes para ele e que poderiam ser importantes para os negócios dele também. Então ele disse que tudo que ele fazia, ele era uma pessoa boa e procurava ser neutro, sabe? E ele também me aconselhou a ser uma pessoa neutra. Aí eu fiquei olhando. Tá, aí eu não concordo com isso, né? Mas eu fiquei calada, porque, gente, às vezes você tem que ficar calado. É muito melhor do que você discutir com uma pessoa que não entende, sabe? Até Jesus ficou calado diante do seu julgamento, né? Então, às vezes, ficar calado é um ato de extrema sabedoria, sabe? E não adianta, gente, você discutir com pessoas que não querem entender. E alguns de vocês sabem de onde Deus me tirou, sabe do lugar que Deus me tirou. E quando você passa por um encontro verdadeiro com Deus, isso te muda, de dentro para fora. E eu sei que isso vai te custar, sim, algumas coisas. Inclusive renúncia e posicionamento. Porque vocês sabem, a vida do crente é isso, renúncia e posicionamento. Por isso eu falo de Deus em tudo, porque eu quero ter o coração dele. E eu já faço um filtro na minha vida, inclusive. Eu já afasto quem não está na minha vida, quem não veio para somar, eu já afasto essas pessoas. E falar de Jesus vai te fechar muitas portas. Mas você vai ter que escolher o que você prefere, o seu milagre ou o seu status. E eu não estou falando só de status financeiro, tá? Jairo foi um profeta que demonstrou não se importar com seu status quando se prostrou aos pés de Jesus. Ele não pensou, o que vão pensar de mim? E Jairo era um grande líder, inclusive, ele era líder da sinagoga. Ele tinha autoridade entre os judeus e ele sabia que os fariseus rejeitavam Jesus. Mas seu exemplo de humildade mostra que se você não se expor, não se mostrar, não demonstrar vulnerabilidade, não tem milagre. Status não compra cura, orgulho não compra milagre. O seu milagre começa quando o seu orgulho termina. Eu mesmo tinha muita dificuldade de pedir ajuda para as pessoas por causa do jeito que eu fui criada, né? Toda vez que eu pedia ajuda, o meu pai falava que eu ficava a custas de ajuda, né? Tudo ele falava que eu pedia ajuda, então eu meio que cresci com esse trauma, sabe, de pedir ajuda, porque eu sempre pedia quando eu tinha dificuldade. E até que eu também trabalhei com uma pessoa bem difícil, o meu chefe, em uma das empresas que eu trabalhei, ele era uma pessoa bem difícil, e aí eu sempre sou uma pessoa que gosta de unir, sabe, unir os times, unir a empresa em objetivos específicos. Se eu posso, eu faço isso, né? Ainda mais que eu sou da parte de dados, e os dados, eles impactam a empresa como um todo, sabe? Eles impactam todas as áreas de uma empresa. Então, eu sempre uni ali marketing para fazer uma campanha, eu vi ali um produto que estava em falta, um produto que estava vendendo pouco. Então, ali teve uma campanha que eu uni marketing, que eu uni comercial, né, para saber o que estava acontecendo. Fui conversar com essas pessoas. Então, eu sou bem da galera, assim, sabe? E aí, uni TI, fui pedir ajuda para o TI por causa do banco de dados deles, se a gente tinha que fazer algo lá em SQL. Então, eu sempre fui essa pessoa de, tá, vamos fazer. Não sei, ok, peço ajuda. Não sei agora, vou perguntar para quem sabe e te trago a resposta. E aí esse meu chefe meio que me traumatizou, sabe? Porque ele falou que tudo eu pedir ajuda para os outros times, que não era para eu pedir ajuda, que era para eu trabalhar de forma independente com ele. E eu tinha acabado de entrar há pouco tempo na empresa, sabe? O meu onboard foi um cocô na empresa. Foi terrível o meu onboard, foi super bagunçado lá dentro da empresa. E aí eu meio que peguei trauma, sabe? Eu às vezes pedi ajuda escondida, aí eu falava com a galera, o jeito que ele estava falando comigo. E aí ele acabou me demitindo também. Por conta disso, que ele disse que eu tinha muita dependência das outras áreas. Mas, ok, né? Mas o que aconteceu? Nos meus empregos subsequentes, que vieram após esse, eu acabei pegando um trauma também, sabe? Porque já tinha um comportamento ali do meu pai, que eu não era muito a favor, e já tinha esse comportamento desse meu chefe, que me deixou meio traumatizada e que ele me demitiu. Então, eu fui uma pessoa que parei de pedir ajuda em todos os lugares, na vida, nos empregos. Eu achei que ninguém conseguiria me ajudar. Deus foi tirando aos poucos de mim, né? Eu descobri que isso, de uma forma ou outra, isso é orgulho, né? Por mais que você não queira incomodar ali a pessoa,
ou que você tem algum medo dentro de você, isso também é orgulho. E Deus me mostrou isso. Deus me mostrou o meu orgulho, a minha soberba, e ele foi tirando aos poucos isso de mim, para eu voltar a ser a pessoa que eu era. E voltando ali para Jairo, que era uma pessoa de extrema autoridade, ele se ajoelha diante de Jesus para que a sua filha se levante, porque a filha dele estava morrendo. E por melhor que você seja, você tem que se prostrar. Sabe, essa lição. Deus me fez ver isso na minha pele esse ano, porque esse ano eu vivi como Jó. Eu já disse isso para vocês. E se você não se prostrar, não tem milagre. Perca a compostura, o ego, o orgulho. Não tem milagre sem se humilhar. Ninguém sabia que eu estava com dificuldade financeira esse ano, gente. Ninguém sabia que eu não estava trabalhando, que eu estava com dificuldade financeira. Mas Deus me ensinou que pedir ajuda também é um ato louvável, sabe? É louvável você pedir ajuda, então peça ajuda, se humilhe, se prostre. Viver de aparência custa caríssimo. É tentar impressionar quem você não gosta, quem não dá a mínima pra você, que quando você passar por momentos difíceis, essa pessoa não vai estar com você. Hoje, eu prefiro muito mais o meu milagre do que o meu status, do que a morte. Sabe, se Jairo não se prostrasse, a sua filha morreria. Jairo, mesmo angustiado, esperou o tempo de Jesus e mesmo a filha de Jairo morta. O desespero de Jairo não desesperava Deus. Sabe por que às vezes Jesus demora para fazer o teu milagre? Porque ele está fortalecendo a sua fé. Está demorando para você entender que ele é Deus e ele não perdeu o controle. Deus está te ensinando e trabalhando no seu coração. Jairo permaneceu ao lado de Jesus, confiando nas palavras que ele falou. Ele falou, não temas, creia somente. Enquanto as outras pessoas dentro da sala riam de Jesus. As pessoas tinham acabado, inclusive, de ver outro milagre, gente, porque no caminho, Jesus tinha curado uma pessoa que tocou nas vestes dele. Isso me lembra muito a história do povo do Egito, né? O povo que Deus prometeu, a terra que emanava leite e mel, né? Eles tinham diversas experiências com Deus, tinha o maná que caía do céu, né? Porque Deus também se preocupa com as suas necessidades diárias, ele não só se preocupa em fazer o milagre, né? Ele até mostra que quando a menina ressuscita, ele fala, dê algo para ela comer, né? Ele se importa com as suas necessidades diárias. E ele demonstrou isso para os irmãos ali do Egito, porque todos os dias as necessidades diárias deles eram supridas com maná, eles tinham visto diversos milagres com Josué, com Moisés, né? Deus abriu o mar só para eles passarem, e mesmo assim eles eram pessoas incrédulas, mesmo vendo milagres a todo tempo, eles eram pessoas incrédulas, exatamente como essas pessoas que estavam dentro da sala. Essas são as pessoas carnais em ambientes espirituais. Sabia? Não dê ouvidos para as pessoas carnais. Elas enxergam morte aonde tem vida. Pessoas carnais sempre têm uma palavra de derrota para você. Até em meio à sua vitória. Você precisa limpar essas pessoas da sua vida. Por isso é importante falar de Deus e se posicionar, que elas vão sair naturalmente da sua vida. Pessoas, às vezes, de dentro da sua casa, sabia? De dentro da sua casa. Tem palavras ruins para você, tem palavras de derrota para você. Elas falam que não vai dar certo. Quantas vezes você já ouviu isso? Elas falam que não vai dar certo porque elas pegam frustrações da vida dela e jogam em você. Mas sabe o que eu aprendi com Jesus? Creia somente. Isso que eu tenho aprendido. Você rebate palavras de maldição com palavra de vida. Fale palavra de vida e tire as pessoas de morte da sua vida naturalmente. Naturalmente elas vão sair. Se posicione, por isso que se posicionar é extremamente importante. Use sua boca. Não temas, creia somente. Gente, a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Para você crer todos os dias do seu ano. Não temas, creia somente. Jesus mostra isso, que não existe morte. Não existe morte quando ele está na sala. Jesus está indo fazer o milagre na casa de Jairo, mas aquelas pessoas já anunciaram um velório. Tem gente preparando para chorar sua derrota, mas Jesus vem aí. Tem gente sepultando seus sonhos, mas Jesus está chegando. O seu milagre está chegando com Jesus. Não temas, creia. Creia somente. Quando Jesus fala, a menina não morreu, ela só dorme. O povo riu de Jesus, porque é mais fácil encontrar pessoas para comemorar a tua vitória do que chorar a sua derrota. Não é verdade isso? Quantas pessoas te abandonaram quando você estava na pior? Praticamente todas. Na minha vida, todas as pessoas me abandonaram.
quando eu estava na pior, quando eu estava passando necessidade, quando eu estava passando dificuldade. E não há milagre no ambiente da incredulidade. Se essas pessoas continuam na sua vida e elas são incrédulas, não há milagre. Por isso que essas pessoas precisam ser limpadas da sua vida. Nem Jesus conseguiu fazer milagre em Nazaré, na sua própria terra, por conta da incredulidade das pessoas. Ele precisou sair de lá para fazer milagres. Às vezes você também não precisa se posicionar para sair daí. Abraão ouviu a voz de Deus, que diz: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que vou lhe mostrar. E Deus honrou ele teve que sair da terra dele, de perto da parentela dele, de perto dos parentes dele, porque parente não é família, gente. Família é aquela que você vai formar, são seus filhos, é o seu marido, o seu cônjuge. A partir daí, eles viram a tua família, né? Pai e mãe não é família, é parente. Existem familiares tóxicos. Não queria entrar muito nesse assunto, mas existem sim familiares tóxicos, existem pais tóxicos, existem pessoas tóxicas, mas você não escolheu ter essas pessoas, entendeu? Você nasceu nesse ambiente e você precisa aprender a viver com aquilo ali, você precisa aprender a ressignificar isso, ressignificar os seus traumas internos para você achar um cônjuge ideal para você, porque você não escolheu seus pais, mas o seu cônjuge é você que escolhe. E é importante que seja uma pessoa que esteja com você, que não seja incrédula, que não mostre palavras de derrota para você. E uma coisa que eu vejo é que todos os heróis da fé passaram por isso. Tiveram que sair de perto da família, tiveram que sair de perto da parentela para poder fazer milagre, para as pessoas poderem acreditar neles. Até Jesus, gente, Jesus, que é o Filho de Deus, entendeu? Por isso a importância de você saber escolher bem na tua vida. Tem gente que tá do teu lado e o milagre não pode chegar porque tá cheio de gente incrédula. Reflita quem você hoje precisa limpar da tua vida. Para o milagre acontecer, você tem que limpar, você tem que tirar os pessimistas de perto. Às vezes você pode perder seu status, às vezes as pessoas podem ficar falando de você, mas você tem que se prostrar. A história de Jairo ensina pra gente, nós temos que nos prostrar. Talita cumi para você. Com Jesus, até a morte perde a sua força. E essa foi a palavra de hoje, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Abençoe esse ministério, compartilhe esse vídeo, curta, dá seu like, compartilha com as pessoas que você ama, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos e se inscreve no canal. O Clube da Bíblia começa em 2026 e eu vou colocar o link também aqui nos comentários para vocês entrarem no grupo e para vocês já ir conhecendo, mas a gente começa em 2026, vai ser sextas-feiras, de 15 em 15 dias, às 19 horas, né? Vai ser nosso devocional bíblico, a gente vai estudar sobre a Bíblia e conversar, dividir opiniões, enfim, se você quer aprender mais sobre Cristo, se você se sente sozinho nesse momento, se você precisa de irmãos em Cristo, a gente está aqui, né, para fazer uma nova comunidade, para ajudar novas pessoas e para espalhar cada vez mais a palavra de Cristo. Então, me ajude esse ministério e abençoe esse canal, porque quando você curte, quando você compartilha, isso mostra que o YouTube tem que espalhar cada vez mais esse conteúdo, que é um conteúdo relevante, e você vai estar abençoando esse canal, vai estar levando a palavra de Deus para pessoas novas. Então, que Deus te abençoe, muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. E não se esqueça, levante-se e anda. Talita cumi.